Você já teve a impressão de estar fazendo tudo certo na sua concepção e parecer estar sendo perseguido, parecer estar passando por momentos difíceis, mesmo quando você faz tudo certo, quando você se aplica em colocar as coisas de Deus em primeiro lugar? A Bíblia fala que nós temos que buscar a Deus acima de todas as coisas, nós temos que amá-lo acima de todas as coisas, e nós também aprendemos em Mateus que nós temos que aprender a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Embora estes textos, esse conhecimento seja, acredito eu, já muito claro para todos, pelo menos para grande parte daquelas pessoas que aqui me ouvem ou que têm a oportunidade de ouvir uma palavra, porque normalmente quem está procurando uma palavra ou já conhece ou está querendo um alívio da parte de Deus. E eu quero começar com você hoje um propósito sobre Daniel. O Daniel, ele era um homem que, olha, eu vou dizer para você, um homem que nós podemos sim pegar os exemplos dele, não ser como ele, nem querer ser como ele, mas usar do exemplo de Daniel. Daniel estava na Babilônia, que era um local de exílio. Eu acredito, no entendimento que tenho, que esse período foi um dos piores períodos da Igreja de Deus, um dos piores períodos do povo de Deus. Os israelitas, eles já tinham conhecido a libertação, eles já tinham recebido de Deus a alegria de serem libertos, Eles estavam presos no Egito e saíram, tiveram liberdade de Deus, só que deixaram de buscar ao Senhor. E por terem deixado de buscar a Deus, houve consequências. E a consequência pior que aconteceu com eles foi perder a liberdade. Quando nós erramos, quando nós deixamos de seguir os ensinamentos de Deus, quando deixamos os mandamentos, um dos maiores problemas que nos acontece é perder a liberdade. Nós perdemos a liberdade, nós perdemos o direito de fazer aquilo que nós queremos. E agora, em um exílio, Daniel, ele se torna um exemplo para uma sociedade que todas, em sua totalidade, todos estavam corrompidos. Eu vou ler para você Daniel 6, vou começar no versículo 1, que diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel, então, ele já estando exilado, já estando dentro da Babilônia, o rei Dario, ele chama então a Daniel e mais 120 homens. Estes 120 homens seriam cabeças, seriam pessoas que estariam à frente de todas as demandas da Babilônia, que estaria à frente de todos os trabalhos, tudo que fosse feito, essas pessoas estariam à frente. Ou seja, eles teriam esse cargo para que o rei tivesse menos atividades, para que as atividades do rei fossem diminuídas e, por sua vez, então, esses que fossem levantados fizessem, então, a vez do rei e só levassem as maiores demandas, as quais eles não podiam resolver, ao rei. E Daniel, mesmo sendo um israelita, ele estava entre os 3 principais, porque haviam 120 presidentes e 3 príncipes. 3 que eram aqueles que estavam mais próximos do rei. E esses que estavam mais próximos do rei, a Bíblia fala que era um deles Daniel. Só que o rei olhava para Daniel com um olhar diferente. Ele via Daniel com um espírito diferente. E a Bíblia fala com muita clareza, em Daniel tinha um espírito de excelência. É onde eu vou agora
a partir desse versículo, nós vamos aprender um pouco mais sobre a excelência. Tudo que nós fazemos tem que ter excelência. Apesar de muitas pessoas se acharem, tá? Não estou dizendo em sua totalidade, mas muitos acham incapazes. Muitos se acham, talvez, que sejam fracos demais, ou faltos em sabedoria para tais assuntos, ou acham que não têm capacidade para exercer grandes posições. E isso é um engano. Porque a Bíblia diz que Daniel, para a gente poder só trazer a memória, refrescar a memória de alguns e ensinar a outros. Daniel capítulo 1 foi quando Daniel foi levado para a Babilônia. Para você entender uma coisa, Daniel ele foi levado para a Babilônia antes mesmo de toda a Israel ser transportada até a Babilônia. Vamos pensar o seguinte. Quando Israel foi saqueada, quando Israel foi tomada pelo rei babilônico, ele sitiou primeiro a cidade. Ele entrou, tirou parte dos utensílios de ouro do palácio real e levou parte das pessoas. Ele não levou por completo. Depois, em outro momento, ele veio e levou tudo. E Israel foi praticamente toda destruída. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. E Daniel, ele foi levado de forma antecipada. Deixa eu te explicar para você. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, o Deus estranho, não o Deus Senhor nosso. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Bom, aqui eu mostrei para você como que foi que Daniel foi parar na Babilônia. Daniel não era babilônico. Daniel era um homem de Deus, um profeta de Deus, que foi tirado da sua terra, que foi levado de Israel. Então, o rei Nabucodonosor, pensando no futuro, que ele levaria toda a sociedade dos israelitas, todos seriam escravos na Babilônia, ele primeiramente busca alguns jovens, alguns que tivessem o espírito de excelência, alguns que tivessem conhecimento, alguns que fossem diferenciados. E dentre estes que foram levados, na primeira leva, foi levado Daniel. E Daniel recebeu do rei a direção que eles iriam comer de tudo que ele preparasse, eles iriam aprender a linguagem deles e aprender sobre os deuses que os babilônicos criam e assim por diante. E eu penso que nos dias atuais não é diferente, tá? Eu vou lhe explicar por quê. Pense comigo, como que você muda uma sociedade? Eu penso, por exemplo, que uma pessoa madura na fé, uma pessoa já que tem conhecimento de Deus, uma pessoa que já moldado o seu coração ao Evangelho de Cristo, eu creio, e digo isso para você com certeza, no meu coração, digo de mim, que uma pessoa que tem moldado o Evangelho de Deus, ela não se perde. Você não consegue tirar Jesus de dentro de um coração que tem a certeza que ele é de Deus, que Jesus veio para salvar, veio para tirar ela da perdição do pecado e um dia nos buscará, nos levará para com ele no céu. Teremos corpo glorificado, estaremos com o Pai louvando ao Senhor Jesus eternamente na sua glória. Agora, quando se falamos, por exemplo, de criança, de jovens, vamos fazer o seguinte: como mudamos uma sociedade?
através das pessoas mais velhas ou através das pessoas mais novas? E veja que quando nós conseguimos colocar dentro de um povo, colocar uma ideia, prefigurar uma ideia na consciência de um povo, essas pessoas elas vão mudar a sociedade. Elas vão bater de frente com as coisas simples da vida. Por que eu digo isso para você? Porque se você olhar, por exemplo, isso acontece até no nosso país. Você percebe, por exemplo, que estão tentando colocar certas ideias na consciência das nossas crianças, dos jovens. Você vê, por exemplo, eu não estou aqui generalizando, não é só a totalidade. Se você falar para um jovem que ele tem que trabalhar, ele é capaz de bater em você. É capaz de ele se levantar revoltado e falar, olha, estão me escravizando aqui para trabalhar. Agora, se você perguntar uma opinião sobre alguma coisa, ele vai para a briga, ele vai para a rua, ele vai quebrar tudo na rua, vai bater de frente, vai xingar e vai isso, vai ideias formadas com, sabe, aquela veemência, certeza de que está certo. E você pergunta para esse jogo, por que você está fazendo isso? Eu não sei, estou seguindo o baile, estou seguindo o que todo mundo está fazendo. Às vezes é assim. Então você quer transformar o coração de uma sociedade, comece mexendo com as crianças e com os jovens. Porque quando eles crescerem, ao invés de fazer o que é certo, eles vão seguir aquilo que aprenderam desde criança. Por isso, esse forte ataque contra crianças e contra jovens. Porque essa geração, quando crescerem, deixem Jesus, deixem a Deus, deixem de buscar ao Senhor. Eu acho que é bem importante e relevante falar isso aqui, porque Daniel foi levado para a terra da Babilônia para passar 3 anos aprendendo a ser um babilônicozinho. O que Nabucodonosor queria? Pegar estes principais, estes príncipes, e fazer deles praticantes das práticas dos babilônicos. Só que Daniel, a Bíblia fala que ele era diferente. O rei preparou, olha, eles vão comer todo dia isso aqui. Pense, por exemplo, todo dia eles iam comer tal comida, beber tal bebida. Todos os dias eles iriam aprender sobre os caldeus, sobre a língua deles. Todos os dias eles aprenderiam sobre os deuses estranhos que eles serviam, as orgias que eles faziam. E ali, esses jovens que foram transportados para a Babilônia, porque ser transportado não é você ir de vontade própria, transportado é ser levado. Eles foram levados. Daniel não queria estar ali. Aqui eu trago para você uma revelação do Senhor. Talvez você não esteja no lugar onde você queria estar, nem no trabalho, nem na família. Às vezes é tão conturbada, né? Os seus familiares têm tanto pé de guerra que você fala, nossa, eu não queria estar no meio disso. Eu não queria estar no meio dessa situação. Não queria eu estar vivendo da forma que tenho vivido. E eu posso dizer para você uma coisa. Se você está passando pelo que está passando, é para você vencer a situação. Não é para você se entregar. Daniel não aceitou, ele não se contaminou com os ensinamentos dos caldeus, ele não se contaminou com a comida do rei, ele não se contaminou com a bebida do rei, porque ele tirou, ele se absteu daquelas práticas. Só que Daniel era um homem de Deus, ele sabia do Deus que ele tinha, ele conhecia a Deus. Quando você conhece a Deus, você não dá trela para o inimigo, por pior que seja a sua situação. Comecei introduzindo aqui com você sobre a questão de algumas pessoas, mesmo fazendo tudo que é certo, está passando um perrengue na vida, está passando uma luta, dificuldades. E essa é uma pergunta que algumas pessoas até questionam a Deus, criticam a Deus. Daniel está passando um período de que ele não tem uma igreja, ele não tem um pastor, ele não tem um profeta para ensiná-lo. Não tem ninguém, ele só tem ele, Deus e ele. Ele só tem a fé dele. E vou te dizer para você, na maioria dos dias da sua vida, nós estaremos assim, nós e Deus, Deus e nós. Uma das coisas mais difíceis de entender é que as pessoas precisam, olha, por favor, não me tenha por mal, não me tenha eu como uma pessoa dura, mas nós se apegamos muito às pessoas.
às amizades, ao marido, à esposa. E esse apego não é ruim, mas nós precisamos de Deus para poder dirimir, para diminuir, para diluir, né, essas fases ruins. E nós muitas vezes somos dependentes de coisas. E é aí onde mora um problema. Daniel, ele foi colocado como um dos principais da Babilônia porque ele tinha um espírito excelente. O que é ter um espírito excelente, pastor? Como que faz para ter um espírito excelente? Deixa eu te explicar para você. Espírito excelente é quando uma pessoa, tudo que ela faz, ela procura fazer o melhor dela. Por exemplo, eu não sou o melhor pregador e nem quero, nem sombra disso eu não quero ser o melhor em nada, mas eu tento fazer o melhor que eu posso. Isso é ser excelente. É você fazer o seu melhor. Ah, pastor, mas eu tenho tantas pessoas melhores que eu, e eu tenho certeza que sempre vão ter pessoas melhores que você. Mas o que você faz da melhor forma possível. Isso é ter um espírito de excelência. Lembro de minha mãe, quando na minha infância, ela me ensinava a lavar louça. Coisas simples da casa. Ela dizia, olha, as panelas são velhas, as panelas estão algumas amassadas, não sei se alguém tinha panela assim, eu tenho em casa às vezes, panela com 150 anos de idade, amassada para cá, amassada para lá, mas aquelas panelas viviam areadas. Se olhava, dava para você virar a panela, dava para você se enxergar na panela, de tão brilhante que ela ficava. Minha mãe falava, olha, limpa assim, passa o bombril, deixa bem limpinho. E por que eu estou falando isso para você? Porque ela me ensinou a fazer coisas com excelência. Ela dizia, se você fizer mal feito, eu jogo toda a louça de novo aqui, você vai lavar de novo. Eu me lembro do piso vermelho, né, da nossa casa, ela passava a cera, ela falava assim, olha, eu vou passar a cera para você não gastar muita cera, mas eu vou passar, quando secar aqui a cera, você vai vir lustrando. E eu quero que você deixe brilhando esse chão. E ela dizia, nós somos pobres, mas nós não somos porcos. Nós não fazemos as coisas de qualquer jeito. E aquilo foi uma instrução. E isso eu digo para você, quem leva as coisas de qualquer jeito, assim tá bom, sabe? Sabe aquela pessoa assim, sapecou, tá assado? Tem gente assim. Tem pessoa que é gambiarreira em tudo, que tudo ela arruma um arame para poder para resolver as coisas. Sabe o que é gambiarra? Gambiarra é a pessoa fazer uma coisa que ela vai tentar resolver algo que ela tenta fazer algo certo para poder remediar por momento, mas não resolve. Isso é gambiarra. E aí eu pergunto para você, por que Daniel tinha espírito excelente? Aí agora a resposta chega para você. Daniel, capítulo 6, versículo de número 4, vou te mostrar uma coisa. Versículo 4 diz assim, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, quando você tem um espírito excelente, vai se levantar isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui, Silvio? Fala pra mim. Sabe o que é isso aqui, ó? Dor do quê? É dor no cotovelo. É o chamado inveja, né? Quando você faz tudo com excelência, vai gerar inveja, vai gerar discussão. Por que essa pessoa faz tanto? Por que isso? Por que aquilo? Pra que fazer tanto? Por que tem que limpar, deixar tudo tão arrumado assim? Por que tem que ser... me perdoa a expressão que eu vou usar aqui, uma palavra chula, mas é muito puxa-saco, meu Deus do céu. Irmão, vai ser visto assim aquele que faz com excelência. O que faz bem feito. Irmão, veja que Daniel, ele era um homem que louvava, adorava a Deus. A oração dele era sincera, ele buscava a Deus. E por isso, irmão, se levantam agora os invejosos. Estes invejosos, por sua vez, criam um edito, levam para o rei e diz, olha, quem fizer uma oração e não orarem para o Nabucodonosor, para o rei Dario, porque não chamarem aqui o rei, que seja colocado e morto na cova dos leões. Só que a Bíblia fala o seguinte, no capítulo 6, versículo 10, mesmo tendo esse edito, o Daniel, versículo 10, capítulo 6, versículo 10 diz, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa,
Ora, havia no seu quarto janelas abertas na banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando veio o pior problema da vida de Daniel, ele continuou orando, ele continuou buscando a Deus. Quer dizer, por que ele tinha um espírito excelente? Porque ele tinha comunhão. Porque pessoas que têm comunhão com Deus, elas crescem? Porque é Deus que conduz a vida de quem tem comunhão. Quem só vive empurrando na força do braço, na força, por exemplo, tem muitas pessoas que elas são dedicadas. Uma pessoa dedicada é uma pessoa que vai lutar e ela vai crescer um certo nível. Mas há um nível que você só vai conseguir chegar se você tiver comunhão com Deus. Quem faz um israelita ser o maior governador da Babilônia? Se ele não faz coisas que são ensinadas pelos babilônicos, ele só faz o que agrada a Deus. Como que pode Daniel ser lembrado numa sociedade do qual ele não pratica as práticas que eles praticam? Porque ele era um homem que fazia tudo com excelência. Se ele fosse fazer qualquer trabalho, independente do local onde ele estava, ele fazia o melhor que ele podia fazer. Talvez seja aqui o primeiro ponto. Eu não vou terminar a mensagem hoje, eu vou terminar durante a semana, nós vamos falar de Daniel. Mas talvez o seu maior problema seja esse. Você começa as coisas e não termina. Você começa as coisas e não continua. Daniel, ele não foi orar só para poder bater de frente com o sistema. Daniel não foi orar só porque estava agora tendo um edito do rei que todos que orassem. Ele não fez de propósito. Era algo que habitualmente ele fazia. Ele tinha uma vida de oração. E por isso ele era um homem excelente. Era um homem que a excelência de tudo que ele fazia o fazia crescer. Veja, irmãos, eu vou continuar essa mensagem, tá? Eu não tenho tempo para continuar, vai ser uma série de mensagens sobre Daniel. Mas eu digo para você, por que em Daniel tinha um espírito excelente? Porque ele era um homem de comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus vence qualquer barreira. Você pode passar, puxa pastor, mas por que estão tentando condenar Daniel? Porque ele tem um espírito de excelência, simples assim. Você que faz tudo que é correto, tudo que é digno, tudo que é louvável, fique tranquilo que Deus vai honrar você. Mas não se esqueça, vão se levantar contra quem não faz as coisas com perfeição, vai criticar quem faz. Quem faz a coisa bem feita, vai sempre ter alguém que faz mal feito e vai falar que você faz mal. E você não pode aceitar isso. Tudo que você tiver que fazer. Põe na tela para mim, Eclesiastes 9, versículo de número 10. Põe na tela rapidinho para mim aqui que eu quero ler esse versículo. Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, certeza, convicção, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O que Salomão disse aqui, irmãos? O que o escritor sagrado disse? Para onde você vai, não vai ter trabalho. Lá não adianta ter excelência. Faça com excelência agora. Você vai para a igreja, vá para a igreja de verdade. Seja um crente de verdade. Você vai orar, ore de verdade. Você vai fazer alguma coisa, você vai trabalhar, trabalhe de verdade. Seja o melhor funcionário da tua empresa. Você é casado, você é casada, seja o melhor marido, seja a melhor esposa que você pode. Ah, pastor, eu quero ser a melhor. Você não precisa ser a melhor, você tem que fazer o seu melhor. Como que você faz o seu melhor? Aprendendo a ter comunhão com Deus. Deus vai te ensinar. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, recorro ao Senhor mais uma vez com a certeza de que todos aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Oro a Deus por aqueles que estão enfermos em quaisquer situações, sejam físicas, espirituais, moral, seja onde encontrar um problema na vida dessa pessoa, eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, entrar na vida dessa pessoa, que essa pessoa, a partir de hoje, comece a trazer uma vida de excelência, como Daniel, que 3 vezes ao dia ele se punha diante do Senhor para orar, que essa pessoa que está agora ouvindo, aprendamos de Jesus, aprendamos com Daniel, aprendamos a entrar à porta do nosso quarto, trancá-la e falar com o Pai.
ter momentos a sós, apresentar a nossa vida, buscar a excelência que vem do céu. Oro, Jesus, pedindo também que nessas águas que agora apresento ao Senhor, tenha uma unção para curar, uma unção para libertar, uma unção, meu Deus, para que todos os que estão enfermos, de quaisquer males, de gripes, de dores, de enfermidades, doenças autoimunes, seja quais forem, ó Deus, os problemas, eu peço que nesta água tenha unção para curar a todos, em nome de Jesus, e nós que cremos dizemos amém. Beba desta água com fé em nome de Jesus.